Dynasty M é um dos maiores eventos do universo da Marvel nos quadrinhos, inclusive ele inspirou o arco da Wanda em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, né? Então os mutantes, que são os protagonistas de Dynasty M, eles já passaram por diversas extinções e devastações. Mas sem dúvida, em Dynasty M foi o momento que eles chegaram mais próximos de serem realmente extintos, graças a Wanda. Então vem comigo, porque a história completa da HQ Dynasty M é aqui nesse vídeo, logo depois da vinheta. Segura aí. A gente começa a Dynasty M nas ruínas de Genosha, com a Wanda Maximoff grávida. A Wanda está grávida de gêmeos, ela está prestes a dar à luz, ela está a um passo de dar à luz aos seus filhos, né? E pelo menos é isso que ela pensa, pelo menos é isso que a gente pensa no começo da HQ. Porque desde os eventos de Vingadores a Queda, a Wanda ficou alucinada, ela ficou surtada, ficou delirante. E o Charles Xavier, o Professor Xavier, é o único capaz de ajudá-la, né? Então a história começa com o Eric Leischer, né, o Magneto, também nas ruínas de Genosha, discutindo o que eles vão fazer para resolver a situação, para ajudar a Wanda. Então o Charles, o melhor que ele está podendo fazer nesse momento é dopar psiquicamente a Wanda, para que ela fique dormindo, enquanto eles tentam tomar uma solução, decidir o que vai poder ser feito para ajudá-la, né? Então, só que o ruim é que quanto mais tempo ela passa fora da realidade, pior a situação fica. Depois disso a gente vai para Nova York, na Torre dos Vingadores. Então a gente vê o Jato X, né, a nave dos X-Men pousando na Torre dos Vingadores, e da nave desembarcam realmente a equipe dos X-Men, que estão ali para uma reunião que foi organizada pelo próprio Professor Xavier, para decidir realmente, para que os heróis pudessem decidir o que seria feito com a Wanda. Eles precisavam tomar uma decisão para resolver o que vai fazer com a Wanda, porque ela tá pirada, tá surtada, né? Então eles atendem os Vingadores, eles chamam os Vingadores para resolver a situação, porque embora a Wanda seja uma mutante, mas ela é uma Vingadora ainda, lógico, ela é uma Vingadora. E recentemente, nos eventos de Vingadores a Queda, ela matou parte da equipe, né? Então ela matou o Gavião, ela matou o Homem-Formiga, e ela matou também o próprio Visão, que é o marido dela. Você vê um nível de surto, né? Então depois disso, que era o Gavião, era amigão dela, e o Visão também, ela matou os caras. E aí depois disso ela ficou surtada, né? Então agora eles precisam resolver o que vão fazer com a Wanda. De volta a Genosha, a gente vê que o Pietro Maximoff, o Mercúrio, irmão da Wanda, ele chega em Genosha e ele conta pro Magneto que o Xavier está reunido com os Vingadores e com os X-Men, decidindo o que vão fazer com a Wanda, e estão concordando até com a ideia de matá-la, né? Então o Pietro fica revoltado com isso, né? E ele chora aos pés do Magneto, querendo que o Magneto tome uma solução, que ele faça alguma coisa. Só que o Magneto é realista, como o Professor Xavier, e não vê outra opção para resolver essa trágica situação em que a Wanda se encontra. Na reunião a gente vê o Homem-Aranha e o Capitão América discordando de matar a Wanda, sobre a ideia de matar a Wanda, já que ela é uma Vingadora, mesmo que ela esteja louca, ela continua sendo uma Vingadora, mesmo que ela tenha matado os caras, ela continua sendo uma Vingadora, e ainda mais pelo fato de que o Steve liderou ela durante muito tempo, né? Então por isso eles discordam, né? Enfim, a Emma Frost, né, ela questiona o Professor Xavier se tudo o que ele poderia fazer para salvar a Wanda já foi feito, né? Então ele fala que se ele tivesse mais alguma outra opção, ele sequer estaria naquela reunião, né? Então a gente vê que o Xavier tá decidido que a melhor solução vai ser matar a Wanda antes que ela mate mais pessoas. Enfim, ele é o telepata mais poderoso do mundo, mas infelizmente ele não pode ajudar mais do que ele tá fazendo. Enfim, o Doutor Estranho também é questionado, ele fala, pô, você não consegue fazer nada, você é o Mago Supremo, você não pode ajudar a Wanda, e ele fala que também já fez tudo que podia, não tem mais nenhum feitiço, não tem mais nenhum coelho na cartola para salvar a Wanda. Enfim, ninguém sabe exatamente que decisão tomar, porque os Vingadores têm uma posição, os X-Men têm outra, né? Então eles decidem que a melhor forma de resolver é indo até Genosha e encontrar a Wanda pessoalmente, para ver a situação dela e aí sim decidir o que vai ser feito, né? Enfim, eles vão até as ruínas de Genosha e lá eles veem que as coisas começam a ficar estranhas, né? Porque eles chegam lá e a Wanda não está lá, o Magneto não está lá. Eles inicialmente pensam que o Magneto sumiu com a Wanda para salvá-la do que eles possivelmente podem fazer com ela, matá-la. Só que não. Só que logo
um começa a sumir, um herói some, o outro herói some, o outro herói some, e de repente um clarão branco toma conta da tela, toma conta de tudo, e a gente descobre que a realidade foi alterada, porque o Homem-Aranha, o Peter Parker, acorda na cama ao lado da sua falecida esposa, a Gwen Stacy. Como eu falei, a realidade foi alterada porque, por exemplo, o Steve Rogers nunca se tornou Capitão América, então por isso ele envelheceu normalmente. A realidade foi alterada, né, porque o Ciclope está casado com a Emma Frost. Inclusive, a Emma cuida de crianças e uma dessas crianças é o pequeno Franklin Richards, filho de um casal de astronautas que morreu no espaço. Né? Então aí a gente tem essa conexão com o Quarteto Fantástico, que não tá presente em Dinastia M. Enfim, a gente descobre que a Kitty Pryde agora é professora num colégio para mutantes. Ela está lecionando ali sobre a história dos mutantes, está contando ali uma lição sobre a história dos mutantes e contando sobre o primeiro mutante, que foi o príncipe submarino, o Namor. Stephen Strange, o Doutor Estranho, agora não era mais o Doutor Estranho, agora ele era um psiquiatra, né, que estava cuidando, estava tendo ali uma sessão com o seu paciente, o nosso querido Robert Reynolds, o Sentinela, que nessa realidade nunca se tornou o Sentinela, mas ainda era perturbado, né, por sonhos, por pesadelos, mas ele não tinha poder nenhum. Então a gente já elimina aqui o único cara que poderia possivelmente enfrentar a Wanda de igual para igual, já que o Sentinela é muito poderoso. Aqui a gente vê aqui também que o Colossus, ele nunca saiu da pátria mãe, ele nunca se tornou um X-Men, ele continua na Rússia, continua lá arando o campo como ele sempre desejou. E aqui também a gente vê que o Hank McCoy, o Fera, ele não tem a sua aparência bestial, ele é um cara normal, ele é uma pessoa normal e é funcionário do Tony Stark. Tony Stark, que é o Homo sapiens mais bem sucedido do mundo, né? Então a gente vê que o Hank é funcionário do Stark junto com o Hank Pym, né? Então eles discutem ali os dois Hanks, né? Eles debatem sobre o Gene X, né? E o Hank Pym, né, o que seria o Homem-Formiga, ele sugere a ideia de isolar o gene e tudo mais, e o Fera corrige ele, fala que até mesmo a ideia de isolar o Gene X é um insulto, né? É um ato de racismo naquela realidade, contra os mutantes. Longe dali, o nosso querido Wolverine, o nosso querido James Howlett, acorda na cama ao lado, adivinha de quem? Da Mística. Ele acorda surpreso com aquela situação, já que ele nunca foi amigo da Mística, pelo contrário, sempre foi adversário, né, da Mística. Eles sempre foram inimigos e ele foge dali. E aí que ele descobre que ele está no porta-aviões da SHIELD. Olha só que loucura. E agora o Logan acaba se lembrando de toda a sua vida pregressa antes do Arma X, né? Do projeto Arma X, que foi quando ele perdeu as memórias dele. Agora ele lembrava de tudo. E inclusive por isso é que ele é a única pessoa que sabia que estava na realidade errada. Ele é a única pessoa que sabia que aquela não era a realidade a qual ele e os outros personagens também pertenciam, né? Ele é o único que tem claridade na cabeça sobre isso, né? Enfim, ele se lembra de tudo como era. Então o Logan fica surtado, ele fica muito louco com isso, ele descobre que aquilo não é verdade, ele descobre que aquilo é tudo uma falsidade, é tudo uma mentira, e aí ele pula do aeroporto-aviões, ele se machuca na queda, só que rapidamente ele se cura graças aos poderes dele, graças ao fator de cura, e aí ele para numa banca de jornal, pega um jornal e começa a ler as notícias e descobre que a realidade era totalmente diferente, porque aqui, gente, a maioria do planeta era composta por mutantes e não por humanos. Os humanos eram a minoria oprimida, então o jogo virou de lado. Mudou, a cara virou a coroa e a coroa virou a cara. Então quem eram os oprimidos, que eram os mutantes, agora eram a grande maioria. E os humanos, que eram os opressores, agora são os oprimidos. E o mundo é liderado pelo Eric Lancher, pelo Magneto, pelo Eric Magnus, né? Por isso o nome, Dinastia M, que é o Dinastia de Magnus. A gente descobre que o Magneto liderou a guerra contra os humanos, contra a humanidade, e venceu. Isso, inclusive, com o apoio do próprio Professor Xavier. Isso há 30 anos atrás, né? E o mundo, desde lá pra cá, é governado pelo próprio Magneto. Quer dizer, totalmente diferente, né, da realidade como ela realmente é. Então o Wolverine não acredita em nada daquilo e ele é o único que sabe que tudo está diferente, né? Então por isso ele vai até a Mansão X, a mansão dos X-Men, e ele descobre que a mansão
existe, mas não é ocupado pelos X-Men. Ele descobre que o Professor Xavier não tá lá, então quer dizer, mais uma alteração da realidade. Ele descobre que a mansão sequer é do Professor Xavier. O Wolverine continua procurando respostas, ele vai até a Torre Stark, e na Torre Stark ele é parado pela equipe vermelha, da qual ele faz parte, né? Então ele enfrenta a Mística, que estava junto com ele, ele enfrenta o Noturno, o Grosso, a Vampira e os membros da equipe. Até que ele é salvo pelo meta-humano Homo sapiens, né? Que é um manto, que ele tem a habilidade de teletransportar, né? Enfim, eles viajam para o subterrâneo da cidade de Nova York e lá ele encontra os humanos com poderes, os meta-humanos, a resistência humana que vivem debaixo da Terra, são oprimidos, né, pela maioria mutante, eles vivem marginalizados. Então aí entram o Luke Cage, a Miss Knight, o Cavaleiro da Lua, a Tigresa Branca, a Gata Negra, o Manto e até o revivido Gavião Arqueiro. Olha só como a realidade mudou. O Gavião Arqueiro na realidade original estava morto. E aqui ele tá vivo. Então quer dizer, tem uma coisa muito estranha aí. Enfim, o Clint, né, o Gavião Arqueiro, dá uma flechada na cabeça do Wolverine para desativar um rastreador mutante que ele tem, e o Wolverine fica desacordado por 30 segundos, mas não foi tempo suficiente, porque rapidamente os sentinelas, que agora caçam humanos, não caçam mutantes, eles caçam humanos, rapidamente eles chegam, eles encontram os humanos, a resistência, e eles são obrigados a fugir, e enfim, graças ao manto, a sorte deles que eles têm o manto, eles conseguem mais uma vez se teletransportar teletransporta o Wolverine e toda a resistência para um local seguro. E nesse local seguro é que tem toda a falação, é que o Wolverine conta a história dele, mas eles não acreditam. E a única pessoa que confirma a história do Wolverine é uma pequena mutante, uma jovem mutante chamada Layla, né? Então o Wolverine, ele acha que o Magneto fez aquilo, toda aquela realidade, ele fez a Wanda alterar toda a realidade para que ele deu o que todos os heróis queriam, né? Então todos tinham o que eles queriam, todos eram felizes, para que ele pudesse ser feliz, para que ele pudesse ter tudo que ele queria. Então, e lógico, ser o soberano supremo do mundo com a soberania mutante. Junto com a resistência humana, o Wolverine vai até o Scott Summers e a Emma Frost, devolve as memórias deles, porque a Layla, ela consegue devolver as memórias dos caras, então a Layla consegue acordar o Scott, acorda a Emma, e aí a melhor opção deles é reunir o maior número de pessoas possível, o maior número de heróis possível, acordar eles para enfrentar o Magneto. Então, depois do Scott e da Emma, eles vão até o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, e despertam o Homem-Aranha, e ele é o pior de todos, porque aqui, gente, a realidade dele enfrentou grandes mudanças, né? Aqui ele não teve que passar por nenhum dos perrengues que ele passou na realidade original, na realidade verdadeira. Aqui o Tio Ben estava vivo, a Tia May estava viva, assim como a Gwen Stacy, inclusive o Peter tinha um filho com a Gwen Stacy, né? O Rich, né? Enfim, eles acordam os outros heróis, acordam a Kitty, acordam o Doutor Estranho, o Tony Stark, a Tempestade, o Matt Murdock, a Miss Marvel, enfim, eles acordam um a um e reúnem o maior número de aliados possíveis para enfrentar o Magneto. Só que eles são encontrados pela equipe vermelha, então eles também acordam a equipe vermelha daquela realidade conturbada e decidem que eles têm que ir até o Magneto, enfrentá-lo, porque ninguém sabe onde o Professor Xavier está, e o Professor Xavier é o único capaz de enfrentar a Wanda de igual para igual. Então eles acham que o Magneto sabe onde é que o Professor Xavier está, e por isso eles reúnem o maior número de heróis possíveis, roubam o porta-aviões e começam a rumar para Genosha, que Genosha aqui é a capital do mundo, é a capital dos mutantes, né? Aqui, nessa realidade, Genosha não foi destruída. Enfim, lá em Genosha a gente vê a Polaris, né, que é a filha do Magneto, a Lorna, ela indo até o Magneto e informando que em breve o Dr. Destino, Victor Von Doom, vai chegar a Genosha para comemoração de 30 anos da vitória do Magneto, da guerra em que ele venceu contra a humanidade. E a gente vê que o Magneto está reflexivo, está observando o túmulo do Professor Xavier. Então tem caroço nesse ângulo. Durante a viagem até Genosha, os heróis têm tempo para se regrupar, para conversar e para falar também sobre tudo isso que eles estão passando, as situações de cada um. Então eles começam a se questionar se realmente é certo
buscar a realidade verdadeira, a verdade, sendo que nessa realidade eles são muito mais felizes do que eles são nas suas respectivas realidades originais, né? Então, mas por pior, eles decidem que por pior que a verdade seja, a verdade sempre é melhor do que a mentira. Durante a comemoração, a casa de M, né, a casa de Magnus, recebe os principais líderes do mundo. Então, o rei T'Challa de Wakanda, o Victor Von Doom do Todestino, da Latvéria, o Genis-Vel até internacional, intermundial, é de outro mundo, né? O Genis-Vel do Império Kree, né? Então a Ororo do Reino do Quênia, né? O Namor de Atlântida, entre outros, né? E no meio da comemoração, o Magneto acaba sendo surpreendido quando uma enorme sentinela voa em direção à família imperial, né? E aí dela eles usam a tática do cavalo de Troia, porque de dentro da sentinela saltam os heróis, e aí começa uma batalha muito louca, uma batalha assim, fora do normal, né? Porque ali tá cheio de meta-humanos contra esses Vingadores misturados com os X-Men e tudo mais, enfim. Enquanto isso, né, é uma distração, porque enquanto isso, a Emma Frost, junto com a Layla, junto com o Manto, eles vão até os aposentos do Magneto, procurando pistas sobre o paradeiro do Professor Xavier, que é a missão que realmente importa, e aí eles descobrem o túmulo do Professor Xavier. Inicialmente, a Emma fica aborrecida, achando que tudo foi perdido, porque o professor é a única chance que eles têm de enfrentar a Wanda de igual para igual, só que graças ao Manto, né, o Manto vai até debaixo da Terra e ele descobre que não tem caixão, não tem corpo, não tem nada, né? Então a luta ainda não está perdida. Se o Professor Xavier não morreu, a luta não está perdida. No meio da luta, o Pietro, o Maximoff e o Mercúrio salva a Wanda, né, do conflito e foge com ela. Só que aí a Wanda começa a se desfazer. Olha só que maluquice. A Wanda começa a se desfazer em pedacinhos na mão do Pietro, né? E aí ele descobre que aquela Wanda era uma farsa. O Doutor Estranho descobre que aquela Wanda era uma farsa. Então ele entra na sua forma astral e voa até uma torre alta do castelo em Genosha, vendo uma luz vermelha. Então ele sente a energia da Wanda vindo de lá. Então, quando o Doutor Estranho chega lá, ele descobre que a Wanda está lá, está com os filhos e está aparentemente bem, está mentalmente bem, né? Então, nesse momento, quando o Doutor Estranho entra na cabeça da Wanda, vê as memórias da Wanda, ele descobre a verdade, ele descobre o plot da HQ, que é realmente o fato de que o Magneto não é o culpado da realidade estar como ela está. O real culpado de tudo é o Pietro, porque o Pietro convenceu a Wanda de que aquilo teria que ser alterado. Ele convenceu a Wanda, né? Então a Wanda acessou a mente do Professor Xavier, que estava toda hora na cabeça dela, e aí ela descobriu o que cada um queria. E aí ela criou uma realidade na qual todos eram felizes, porque o Pietro não aceitava que eles matassem a Wanda, embora ela mesma quisesse isso, né? Para salvar seus amigos, ela não queria matar mais ninguém depois de ter matado o Gavião, depois de ter matado o Homem-Formiga e o Visão, o próprio marido dela, né? Mas o Pietro é muito apegado, ele não deixou aquilo acontecer, e ele quem causou tudo aquilo. O Magneto encontra a Emma Frost, a Layla e o Manto no túmulo do Professor Xavier, e a Layla acorda o Magneto. Assim como todo mundo, era uma marionete de tudo. Como todos eles eram, o Magneto também era. Ele não era o culpado de tudo, né? O Clint atira uma flecha nas costas da Wanda, totalmente bolado, totalmente irritado por a Wanda ter matado ele na realidade original, e com razão, né? Achar que eles eram amigos, né? Enquanto isso, o Magneto acorda, o Magneto descobre a verdade, ele fica puto da vida com o Pietro, pelo Pietro ter usado o nome dele para fazer todas aquelas coisas, como a gente pensa que o Magneto é o culpado de tudo, e não, o Magneto não é o culpado, né? Então ele encontra o Pietro e ele fica tão pistola que ele acaba matando o Pietro. Só que a Wanda não aceita isso, a Wanda se revolta e ela traz o Pietro de volta à vida. Conforme a revolta da Wanda vai crescendo contra até o próprio Magneto, porque ela acha que ele é o culpado de tudo aquilo, já que ele é o pai dela e do Pietro, já que ele é o progenitor do gene mutante nela, então ela se revolta contra os mutantes. Ela se revolta porque ela se considera uma aberração mutante, por ela ter causado todas aquelas coisas terríveis. Então ela vê que os mutantes são a culpa disso. E aí é que tem o grande momento da HQ, o ápice da HQ, que a Wanda diz apenas
3 palavras e dizima a raça mutante. Então ela diz, chega de mutantes. E aí, de repente, tudo fica claro como no início, e a realidade foi alterada mais uma vez. De repente, todo mundo começa a acordar e ver que a realidade aparentemente é a realidade tradicional. Então os Vingadores se reúnem na Torre Stark, na Torre dos Vingadores, e eles começam a questionar se tudo que eles viveram, como assim, eles estavam em Genosha e de repente estão agora na realidade normal, então tudo voltou ao normal? Não, o Doutor Estranho chega derrotado, acabado, dizendo que não, a realidade continuava alterada. E aí a gente parte para a mansão X, né, a mansão dos X-Men, e os X-Men começam a acordar também e descobrem que o pior aconteceu. Alguns perderam os poderes, outros, muitos milhões, deixaram de ser mutantes. Isso é o pior de tudo, porque a Emma Frost vai até o cérebro, querendo localizar a Wanda e o Professor Xavier, e aí ela descobre o pior. Ela não consegue encontrar nem a Wanda, nem o Professor. Mas isso não é nem a pior notícia. Ela descobre que milhões e milhões de mutantes pelo mundo não são mais mutantes, simplesmente deixaram de existir. Os mutantes simplesmente foram devastados com 3 palavrinhas mágicas da Wanda, né? Então, alguns dos próprios X-Men perderam seus poderes, fora os outros milhões que perderam tudo, que deixaram de ser mutantes, né? Então, incluindo quem também perdeu os poderes nesse balaio, também está incluído nesse balaio, é o próprio Magneto. O Magneto, nesse momento, ele não consegue sequer mover um garfo. Pra você ver o nível em que o feitiço da Wanda, a alteração da realidade que a Wanda fez, o nível que chegou. Então ela tirou os poderes do próprio pai, que agora ele que era o mestre do magnetismo, agora não conseguia sequer mover um garfo do lugar, sendo que ele nem era o réu culpado de tudo. Quem foi o culpado de tudo foi o Pietro. Os X-Men viajam até Genosha e em Genosha eles encontram o Magneto. Eles perguntam sobre o paradeiro da Wanda, o paradeiro do Pietro, o paradeiro do próprio Professor Xavier, achando que ele sabia de alguma coisa. E não, ele não sabia de nada. E ele, a partir de agora, ele teria que viver humilhado como um simples humano, que era a coisa que ele mais desprezava, né? O Doutor Estranho não consegue localizar a Wanda com magia, e a Emma Frost não consegue localizar a Wanda usando a tecnologia, né, o cérebro, e ninguém sabe como aquilo aconteceu, ninguém sabe quem era o responsável pela dizimação dos mutantes, né? A imprensa. Pelo mundo ninguém sabia. Então, mas uma coisa era certa, que termina com essa lição. Uma coisa era certa. A reação, toda ação tem uma reação. Está na física, toda ação tem uma reação. E dizimar uma espécie inteira num estalar de dedos, praticamente, afeta completamente todo o ecossistema do planeta. Então, a pergunta que fica é: qual seria a reação do planeta à Dinastia M? Já que os mutantes, querendo ou não querendo, né, os homens superiores faziam parte daquele ecossistema, né? Então, essa mudança é um evento que mudou para sempre a história dos X-Men nos quadrinhos. Dinastia M foi um evento que mudou completamente o status dos X-Men nos quadrinhos. Foi o momento que eles estiveram mais próximos da extinção, graças à Wanda, e eles continuaram assim durante muito tempo, até recentemente serem rebootados. Mais uma vez a timeline de X-Men foi rebutada quando a Disney adquiriu novamente os direitos dos personagens no cinema. Então aí, com novas histórias, que eles começaram a ser trabalhados com todos de volta até nesse arco recente dos X-Men que nós estamos vendo nos quadrinhos com o Dinastia X, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, se você gosta da história da Wanda, da história de Dinastia M, se inscreve no canal. Tô contando com o apoio de todos vocês, né? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, acesse as nossas redes sociais, fica sempre conosco, fica sempre no nosso canal, porque aqui a gente tá sempre falando de cultura pop, estamos falando de HQ. Então qual é a próxima história de HQ que você quer ver contada aqui no nosso vídeo? Qual a sua HQ favorita? Qual é o momento de Dinastia M que você mais gosta? Comenta aqui embaixo, tô aguardando o engajamento de todos vocês. Do mais, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo por aqui e até a próxima, gente. Tchau, fui!